Então é isso, torcedor. Seja bem-vindo de volta. Esse é o canal Atá, canal onde nós falamos sobre dupla Grenal e nós vamos falar hoje sobre Grêmio e Vasco, jogo que acontece às 16 horas desse domingo lá em São Januário. Portões fechados, Vasco não vai ter a sua torcida. Talvez seja até bom para o Vasco, porque na situação em que o Vasco está, o último colocado, jogando um futebol pífio, perdeu o último jogo agora para o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, talvez não ter a torcida no ouvido pode ser um fator positivo para o Vasco aí, para você ver a fase. O Vasco se encaminha a passos largos aí para o rebaixamento. O que é uma pena, na minha opinião, embora futebol é dentro de campo, mas eu gosto de ver os grandes times, times de tradição, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas futebol é competência, se o Vasco não tiver competência, infelizmente não vai se recuperar no campeonato, embora tenha aí contratado, por exemplo, o Ramon Dias, esteja se mexendo aí na janela de transferências agora, tentou fazer um aporte aí no time para tentar dar uma reagida, né? Mas é isso, Grêmio e Vasco às 16 horas será um jogo muito importante, tanto para Vasco, obviamente, mas olhando do ponto de vista do Grêmio, muito importante porque o Grêmio tem que fazer de tudo para se manter no G4, e se manter no G4 passa por uma vitória, e uma vitória passa por esse cara que tá na tela aí, que é o Luis Soares, que tá há mais de um mês sem marcar gols. Desculpa, mais de um mês sem marcar gols. São 6 jogos em que ele entra em campo e não faz gols, embora tenha jogado bem em todos os jogos, exceto o jogo contra o Goiás, onde ninguém jogou bem. A bola foi maltratada contra o Goiás no último jogo, onde o Grêmio conseguiu um empate no final aí com um gol aos 47 do segundo tempo. Mas agora é pensar para frente, pensar no Vasco, que é uma equipe que tem perdido, inclusive em casa, muitos pontos, tem levado muitos gols, então Soares é a esperança do Grêmio, uma das esperanças do Grêmio. O Grêmio que nos confrontos com o Vasco, historicamente, tem levado vantagens. Eu separei até aqui um dado, que é o seguinte: o Grêmio e Vasco jogaram já, se enfrentaram, né, 81 vezes na história. 23 vitórias cruzmaltinas, 21 empates e 31 vitórias do Grêmio. Então, o Grêmio tem aí quase 10 vitórias a mais que o Vasco. E o último jogo foi na Série B do ano passado, onde o Grêmio venceu por 2-1 na Arena. O time do Grêmio tem praticamente só uma dúvida, tá? A única dúvida é em relação ao substituto do Cristaldo, porque o Grêmio deve começar com Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Vini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo. A defesa padrão. Vila Sante, abrindo o meio de campo, Carbadio, que acho que poderia até jogar no lugar do Cristaldo um pouco mais à frente, porque é a posição dele, jogar ali como terceiro homem, mais ou menos onde joga o Bitelo, e talvez o Bitelo um pouquinho mais à frente. Mas a tendência é que seja Vila Sante, Carbadio, Bitelo e Natan, o que para mim é um erro. E Soares no ataque. Para mim, o time tem que começar com Vila Sante, ok, Carbadio, Bitelo e Ferreira, então. Se o Carbadio não for jogar mais adiantado, o que não deve acontecer. Natan já provou que não é um jogador que tem intensidade, não recompõe, parece que ele não sua a camisa, ele não tem intensidade que o Grêmio precisa, não é à toa que é por isso que ele não se firmou em nenhum clube, né? É um jogador que tem muita técnica, mas não tem o espírito do Grêmio, pelo menos por enquanto. Espero que ele calhe a nossa boca, resolva o jogo contra o Vasco, caso ele jogue, mas é um jogador que parece que não tem fibra, né? A fibra necessária que a gente tanto pede aí, que a gente tanto identifica nos jogadores do Grêmio quando eles agradam a torcida, quando eles entram para a história, né? É isso, espero que a gente tenha uma boa vitória logo mais aí contra o Vasco. Esperamos que esse cara aí que tá na tela faça pelo menos seus 2 gols aí que tá devendo ultimamente, embora não tenha faltado esforço. São os últimos jogos de Luis Soares pelo Grêmio, então esperamos que ele nos brinde aí com vários gols até o final do ano. Feito, gente! Expectativa para Vasco e Grêmio? Coloca nos comentários aí, te inscreve no canal, dá um like, participa, compartilha e a gente se fala no próximo vídeo.